talvez esse seja o maior jogo do futebol sul-americano desse ano. Talvez esse seja o desempenho mais memorável em 5 anos de Abel Ferreira. E talvez essa seja uma partida que vai ser falada e vai ser lembrada por muito tempo. Talvez. O que eu acho que a gente pode afirmar com certeza é que essa não foi uma goleada em cima de um time fraco. Não foi uma goleada que aconteceu ao acaso. E muito menos uma goleada que aconteceu apenas por desempenhos individuais de jogadores. Isso aqui tem a assinatura de Abel Ferreira. E eu acho que seria muito ruim você vivenciar um jogo como esse sem ficar sabendo da sua estratégia para destruir, para quebrar a LDU de dentro para fora. E nesse vídeo aqui eu vou decupar em detalhe o que aconteceu do começo ao final do jogo, para que você saiba de tudo isso e não vivencie esse jogo pela metade. Então já curte o vídeo, fica até o final para entender. Quando sai a escalação inicial do Palmeiras sem nenhum lateral direito, sem nenhum volante e com muito atacante, as pessoas imaginam alguns cenários diferentes. Alguns pensavam que seria um 3-4-3 com o Andréas e com o Maurício aqui como os volantes por dentro. Outras pessoas imaginavam que era mais uma vez o 4-4-2 que ele vem utilizando, mas com Bruno Fux como lateral direito e mantendo aqui essa dupla de volantes um pouco surpreendente com relação ao que o Abel vinha fazendo. E outras pessoas imaginavam até que era o Bruno Fux como volante, uma função que ele tem feito ultimamente pelo Palmeiras, e o Alan como lateral direito, que seria praticamente um ala ofensivamente. Só o fato de ter tantas conjecturas diferentes já mostra como o Abel Ferreira varia bastante e trabalha bastante funções diferentes com os seus jogadores. Mas o que ele realmente fez na partida, como escalação inicial, foi esse 4-4-2, sobre qualquer questão, né? Isso daqui seria o Palmeiras inicialmente e até uma formação para ele se defender da LDU, mas sabendo que a LDU viria para ficar sem a bola, para ficar retrancada na defesa, a partir dessa formação aqui, qual que era a ideia do Abel Ferreira? Ele liberaria rapidamente o Maurício para fazer parte do ataque, liberaria o Piquerez para fazer parte do ataque, colocaria o Bruno Fux junto com o Gustavo Gomes e junto com o Murilo aqui na saída de bola. Então você teria somente o Andréas Pereira com essa ligação de defesa ao ataque, e aqui na frente não é exagero nenhum falar que o Palmeiras jogou com uma linha de 6 jogadores. É basicamente como se o Palmeiras tivesse 2 centroavantes, 2 pontas direitas e 2 pontas esquerdas. Só que com ninguém batendo cabeça com ninguém, todo mundo se entendendo, se associando e a partir disso dificultando muito qualquer tentativa de marcação da LDU. Se a gente for contrapor aqui com a formação da LDU, você vai entender que essa organização ofensiva do Palmeiras fazia com que a LDU, em qualquer decisão que ela tomasse defensivamente, ela ficasse em desvantagem. Porque vamos imaginar aqui, né? A saída de bola tá com o zagueiro. Se você fala, cara, beleza, vou tentar pressionar aqui em cima só para que ele não tenha muita liberdade para sair com os zagueiros, para o zagueiro carregar a bola. Mas saiba que se você fizer isso, você vai ter o Andréas Pereira completamente livre para armar o time aqui nas costas desses dois atacantes. E quem que vai marcar ele? Você vai subir um volante para marcar ele? Saiba que se você fizer isso, você vai ter o Flaco Lopes aqui nas costas do volante, entre as duas linhas de marcação e de frente pro gol para receber essa bola livre. Como é que você resolve isso? Você fala, cara, beleza, vou então pressionar aqui mais desse lado esquerdo para que ele não tenha uma opção de passe fácil, mas ao mesmo tempo faz com que quando a bola for lançada para o outro lado do campo, e o Palmeiras faz isso com muita facilidade, você vai ter um 2 contra 2 aqui para cima do ala direito da LDU. E como é que você resolve isso? É com o zagueiro subindo aqui para ajudar e deixando o Vitor Roque livre? Ou é então tentando fazer mais uma vez um balanço para que todo o time fique aqui do outro lado pressionando essa opção de passe e deixar o Maurício aqui livre mais na entrada da área, e que depois virará também uma situação de 2 contra 2 aqui para cima do ala da LDU. E mais do que desenho contra desenho, o Palmeiras entendeu muito bem o timing de fazer essas corridas, de atacar esses espaços, de gerar essas superioridades numéricas em cima da LDU, que ficou o primeiro tempo inteiro sem conseguir controlar em nenhum momento o seu jogo. Olha como é que isso daí funcionava na prática. Perceba que nesse momento você tem o atacante Medina aqui grudado no Andréas Pereira para não deixar ele jogar, e o outro atacante, o Azugaray, voltando aqui de uma pressão que ele tentou fazer desse lado. Então você tem claramente o Bruno Fux com muito espaço para jogar. E aí nesse momento, esse jogador aqui tá preocupado com para fechar essa linha de passe aqui pro Maurício, e aí o volante precisa recompor essa linha, porque se ele não tiver aqui vai ter um buraco gigantesco no meio campo, e ao mesmo tempo, pela movimentação do Flaco Lopes, esse outro volante vai ter que subir para pressionar ele, e vai gerar automaticamente um corredor
corredor, um buraco gigantesco para que o Piquerez, a partir dessa posição mais centralizada aqui, mais por dentro, consiga jogar e consiga acionar aqui o Sosa, que está tão aberto aqui do lado, justamente para que o ala tenha que vir aqui marcar ele e gere todo esse espaço, né, toda essa distância entre o ala e os outros 3 zagueiros da LDU. Aí você pode até pensar, mas isso daí é porque a LDU tá marcando em cima, ela devia ficar um pouquinho mais recuada atrás. Mas olha o que acontece. Alguns segundos depois que a LDU já tá um pouco mais recuada aqui atrás com todo o seu bloco de marcação, mesmo assim o Palmeiras consegue com facilidade rodar a bola de um lado a outro e ter mais uma vez essa mesma situação. O Sosa recebendo a bola aberto, fazendo com que o ala direito venha pressionar ele, gerando todo esse buraco entre o ala e o primeiro zagueiro aqui da LDU. E é nesse espaço que o Piquerez vai atacar e vai gerar também essa perseguição do volante, que não vai dar tempo de impedir esse cruzamento. E não é só o fato de você ter também o Flaco Lopes para concluir dentro da área, mas você ter vários jogadores aqui ao redor da área para dar sequência numa segunda bola em outro lance de perigo. Mas perceba que a ideia não é só deixar o Palmeiras em situações de superioridade, de 2 contra 1, mas também em situações de igualdade, de mano a mano. E muitas vezes quando você está marcando recuado assim, né, quando você enfrenta um adversário que está recuado assim, muitas vezes a bola chegava no ponto aberto e aí duplicava a marcação em cima dele. Isso acontecia muito com o Estevão. Então ter nessas situações uma situação, um momento ali de mano a mano também pode ser muito interessante, e é dentro desse contexto que acontece o primeiro gol. A jogada começa aqui do lado esquerdo e aí você vê mais uma vez, né, o Sosa com muita liberdade, aqui a LDU ainda perdida de como ela vai pressionar o Palmeiras um pouco mais em cima. Você tem aqui também o Andrés Pereira, mais uma vez como esse elo de ligação entre defesa e ataque. E quando a bola chega no Maurício, esse volante aqui já sabe pelo que aconteceu nos 19 primeiros minutos de jogo, que esse cara vai atacar, vai não só jogar aqui no meio campo, mas vai fazer parte dessa linha de frente. Então quando a bola vai para o Alan aberto, ele não vai duplicar a marcação no Alan do lado, mas vai acompanhar de perto o Maurício até o final. E aí o que isso gera? Gera o Alan no 1 contra 1 para cima de um cara aqui que joga sempre como lateral direito e hoje foi improvisado do lado esquerdo e tá totalmente desconfortável na situação, o que facilita pro Alan fazer o que ele fez de melhor nesse jogo, que foi driblar, que foi ir para cima do adversário. Mas não é só uma estratégia para que você consiga um drible com cruzamento, mas ao mesmo tempo, por você ter essa quantidade de jogadores na linha de frente, você não tem aqui só o Vitor Roque e o Flaco Lopes para disputar essa bola aérea, mas tem também o Sosa, e você pode ter o Sosa saindo da ponta e entrando dentro da área para ser uma presença constante ali nesse momento de cruzamento, porque se você quiser também só rodar a bola para o outro lado, você também tem um Piquerez ali. Então é nesse contexto do cruzamento que o Sosa ataca como esse elemento surpresa nas costas do zagueiro e consegue essa casquinha matadora para 1 a 0 do Palmeiras. Foi essa lógica de construção que fez o Palmeiras dominar completamente o primeiro tempo, e isso se reflete muito bem nas estatísticas, né? 69% de posse de bola, 3 grandes chances criadas, 19 finalizações, dominando principalmente na onde? Nessa faixa central aqui do campo, porque você poderia ter a defesa da LDU muito preocupada com o Sosa, com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes e com o Alan aqui na frente, enquanto você tinha o Piquerez recebendo livre nesse lado esquerdo, enquanto você tinha o Maurício recebendo livre nesse lado direito, ainda que as coisas pudessem se alternar. E o que também foi muito surpreendente para mim de analisar, que o Palmeiras, mesmo tendo esse time tão ofensivo nessa partida, ele ainda assim conseguiu controlar, porque foi muito bem nesse momento de pressão pós-perda, nesse momento de recuperar a posse de bola e a partir disso manter o controle do jogo, porque foi 100% dos desarmes ganhos
nesse primeiro tempo. 6 desarmes, 6 interceptações, 8 cortes e 36 recuperações de bola. Mesmo com tanto jogador no ataque, quando perdia uma bola, o Palmeiras era muito rápido para pressionar e para recuperar. Só que mesmo criando muito, tendo muito volume, às vezes você precisa da bola parada para destravar algumas coisas, e aqui eu vou precisar falar na jogada ensaiada do segundo gol do Palmeiras. Olha como tem uma galera do Palmeiras aqui nesse lado direito e só o Vitor Roque sozinho na esquerda. Segura essa informação. Eu imagino que quando o Andrés deu esse passe pro lado, você já deve ter reclamado. Deve falar, pô, não é possível, o cara tá em condição de fazer o cruzamento, ele vai tocar pra alguém que tá do lado dele? Vai tocar pra alguém que tá do lado dele, agora eu vou te explicar o porquê. Olha como nesse momento, o Gustavo Gomes se desgruda completamente da marcação aqui e ninguém acompanha ele porque, pô, existe uma linha de impedimento muito clara, o cara tá metros na frente. Só que nesse tempo da bola chegar no Sousa e o Sousa fazer o cruzamento, é também o tempo do Vitor Roque empurrar um pouco essa linha de impedimento e conseguir receber essa bola aqui para cabecear, e nesse momento o Gomes está completamente em condição de fazer o gol e livre, porque desde o começo ninguém acompanhou ele, ninguém achou que a bola seria para ele. O único problema é que essa cabeçada aqui ela sai uns 5 centímetros mais para a direita e o cara consegue interceptar. O bom é que tem muita gente do Palmeiras dentro da área e aqui o Fux cobra praticamente um pênalti aqui para ampliar o placar. 2-0 Palmeiras para encerrar o primeiro tempo, e qual que foi a resposta do Thiago Nunes para tentar melhorar alguma coisa no segundo? Ele começa tirando o Azulgaray de 35 anos para colocar o Pastran de 23 anos e decide pressionar o Palmeiras um pouco mais alto no campo, porque ele viu que não adiantaria deixar o time fechadinho lá atrás, sendo que o Palmeiras tinha muita facilidade para rodar a bola de um lado a outro e fazer cruzamentos, passes perigosos para dentro da área. Então ele corre esse risco de subir a marcação e aí passa a pressionar todo mundo aqui individualmente. É para subir, cada um pega o seu e sobra apenas um zagueiro aqui atrás para tentar deixar o Palmeiras mais afastado do gol. E mesmo se a estratégia não desse muito certo, por você ter o Pastran aqui, você também poderia, né, nesse momento um pouco mais recuado aqui na defesa, você ter ele para preencher essa linha de meio campo e ter mais um jogador aqui no meio. Então passaria a se defender em um 5-4-1 e você tentava ter alguém aqui para auxiliar esses volantes que estavam sempre perdidos nas referências para marcar. Mas o problema de você subir pressionando individualmente assim é que quando você tem um adversário que com um domínio consegue fazer isso aqui, aí destruiu completamente a sua tática, a sua estratégia, e era isso que o Alan estava fazendo o jogo inteiro, estava flutuando em campo, arrastando todo e qualquer tipo de marcação. Para mim, indiscutivelmente, o melhor jogador em campo e com estatísticas assustadoras, né? Além de 55 ações com a bola, que mostra o quanto ele foi participativo na frente, o cara completou simplesmente 10 dribles na partida. Isso é muito acima da média, e isso aqui quebra qualquer sistema de marcação, qualquer tentativa de fazer uma retranca atrás. Fora que ele abre o placar com a assistência do primeiro gol, fecha o placar com o pênalti que a gente já vai mostrar, e nesse meio tempo teve 3 passes decisivos, teve muita arrancada que dificultou completamente as estratégias de Thiago Nunes. E ainda mais em um Palmeiras que acaba às vezes flertando com o pragmatismo na hora de construir os seus ataques, como eu já mostrei aqui no canal, né? Às vezes apostando muito em lançamento, muito em cruzamento. Você tem um cara como o Alan que vai quebrar as linhas de marcação adversárias com dribles, com arrancadas, é fundamental para abrir um leque de opções de jogadas, e é por isso que eu acho que ele não vai sair do time tão cedo. A entrada do Felipe Anderson aqui no lugar do Sousa e do Rafael Veiga no lugar do Maurício significam, acima de qualquer coisa, controle, colocar a bola no chão, passar a não ter tantos ataques desesperados que resultariam em perdas de bola, mas colocar a bola no chão e voltar a ocupar o campo defensivo da LDU, o campo ofensivo do Palmeiras. E aí, cara, assim, eu vou rever esse replay várias e várias vezes, eu não vou entender como é que o Rafael Veiga sabia onde essa bola deveria ir. Perceba que em nenhum momento ele vira o pescoço para olhar onde está o Vitor Roque. Ele não faz isso. Ele dá esse lançamento aqui de primeira só por conhecer o Vitor Roque. O Vitor Roque poderia estar vindo receber a bola, mas ele sabia que ele queria essa bola na frente e acelera demais aqui a jogada com consciência para que ela chegasse aqui na frente com o Vitor Roque. E a conclusão do lance é muito boa, mano. Esse passe do Vitor Roque, ele quebra completamente tudo que a defesa da EDU achava que ia acontecer nesse momento aqui da jogada. E aí o Veiga recebe ela
muito livre, essa jogada é muito bonita. Pouquíssimos minutos depois de entrar em campo, o Veiga já consegue contribuir diretamente para esse 3-0, que aí sim traz a calma, a paciência que o Palmeiras precisava até chegar ao quarto gol, porque já estava naquele momento que o Palmeiras estava perto de se perder na partida, perto de deixar a ansiedade, de ser levado pela ansiedade, começar a arriscar mais e começar a gerar alguns contra-ataques para LDU que estavam acontecendo, e a partir desse gol aqui, aí não, você tem a calma, tem o pé no chão para o Palmeiras chegar até o quarto gol. A jogada do pênalti, ela é interessante que ela já entra aqui num contexto que aconteceram algumas substituições, né? Aqui, por exemplo, tem a entrada do atacante Estrada, né, substituindo o Medina para dar ainda mais pressão ali na saída de bola, ao mesmo tempo que entra também no Palmeiras o Kelvin no lugar do Bruno Fux, para ser um jogador que vai fazer às vezes a saída de 3 que o Bruno Fux estava fazendo, mas vai às vezes também passar a ocupar um setor mais avançado do time. E aí você tem Alan de um lado, o Felipe Anderson do outro, a dupla de ataque aqui na frente, o Veiga um pouco mais centralizado e essa linha de 3 jogadores aqui. Passa a ser um 2-3-1-4, talvez. E aí na sequência do lance tem outra substituição relevante aqui nesse contexto, que o Alan troca de parceiro, né? O tadinho do Coelho, que sofreu o primeiro tempo inteiro, sai nesse momento aqui para a entrada do De La Cruz, que também é lateral direito, também tá jogando no lado invertido, mas que entra com uma vontade, que ele inclusive até consegue o bote nesse primeiro momento. Só que ele não sabia que o Alan tava em um dia que até o que ele errava dava certo no final das contas, e é uma jogada de gol antológica, assim. A gente falou sobre você deixar o Alan em situação de mano a mano, e aqui mesmo em uma situação de praticamente 3 contra 1, ele consegue resolver a jogada na vontade, na habilidade. Vai ser uma jogada de gol antológica que será lembrada por muito tempo. Aí o Veiga converte o pênalti do quarto gol, e muito interessante ter um cara como ele tão identificado com o Palmeiras, né, que já fez parte desde o começo do processo, ser também uma peça-chave, um nome importante, um nome marcante para que essa remontada do Palmeiras acontecesse, e foi eleito o melhor da partida. Mas eu não gostaria, aliás, de terminar esse vídeo sem ressaltar a partida de outro jogador que com certeza não levaria nenhum tipo de prêmio, mas fez mais uma vez um papel fantasma que foi fundamental para que as engrenagens do Palmeiras funcionassem, e eu tô falando de Andrés Pereira. Já jogou de tudo que é jeito com Abel Ferreira, em tudo que é posição, e hoje foi um primeiro volante, né, muito mais recuado, tendo esse papel de regista, né, regindo ali essa ligação da defesa com o ataque, e teve 77 ações com a bola. Isso aqui é muita coisa, mostra que a bola passou pelo pé dele o tempo inteiro para ligar os dois lados do campo. Também contribuiu defensivamente, 8 recuperações de bola, 2 interceptações. Para mim é um cara que tem que ser seriamente considerado no ciclo da seleção brasileira. E como o futebol é louco, né, cara? No dia que Abel Ferreira completou 5 anos de trabalho no Palmeiras, também foi o dia dessa remontada histórica, e mais uma vez o Palmeiras fazendo história com Abel na Libertadores. Nunca um time tinha revertido um placar de 3-0 na semifinal da Libertadores, e mostra exatamente o que tem sido essa história desses dois juntos, né? Mais uma temporada em que vem a crise pro Abel, mais uma temporada em que pedem a saída do Abel, e mais uma temporada que ele se reinventa, que ele cria uma nova forma de jogar, que ele cria uma nova associação entre os jogadores que estão dentro do seu time, cria posições novas, cria formações novas, reorganiza toda essa bagunça e volta a ser um time competitivo. 5 anos de um trabalho que ainda dá muitos frutos, e acho que hoje foi a prova perfeita disso. Eu acho que a gente ainda não tem a dimensão do tamanho do trabalho dele, do tamanho da raridade que é com que um trabalho desse nível seja feito no contexto do futebol brasileiro. Eu acho que é algo que só daqui 10 anos a gente vai olhar pra trás e vai reconhecer o que aconteceu. Tem muita história, tem muita coisa da hora pra falar desse jogo, então eu vou deixar pra você completar aí nos comentários com a sua visão, com a sua impressão desse 4-0 do Palmeiras sobre a LDU se classificando pra final da Libertadores. E não esqueça que o link pra participar da minha comunidade tá mais uma vez aí na descrição. Entra lá, dá uma olhada no projeto, vê se faz sentido pra você, e tamo junto. Até o próximo vídeo.